Olá, sejam todos bem-vindos no canal, A História dos Famosos. Já peço que se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixe seu like. E agora vamos para o vídeo. Joana d'Arc, também conhecida como Joana d'Arc ou Jeanne d'Arc, é uma figura icônica da história francesa e uma das heroínas mais notáveis da Idade Média. Sua vida curta, mas extraordinária, foi marcada por sua devoção religiosa, coragem militar e sua influência no curso da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Neste relato detalhado, exploraremos a vida, o contexto histórico e o legado duradouro de Joana d'Arc. No início do século XV, a França estava em um estado de melhoria política e militar devido à Guerra dos 100 Anos, um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra que começou em 1337. A guerra resultou de disputas territoriais e reivindicações ao trono francês, tornando-se uma das guerras mais longas e destrutivas da história europeia. Nesse cenário, a França estava em grande desvantagem. Partes significativas de seu território foram sob controle inglês, incluindo cidades importantes como Paris e Rouen. Além disso, o rei Carlos VI da França estava mentalmente assustador, e o reino estava mergulhado em lutas internacionais pelo poder. Joana d'Arc nasceu em Domremy, uma pequena vila no nordeste da França, por volta de 1412. Ela veio de uma família camponesa devota e cresceu em um ambiente profundamente religioso. Aos 13 anos, ela começou a ter visões e ouvir vozes de santos, incluindo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas visões instruíram a ajudar o Delfim francês, que mais tarde se tornaria o rei Carlos VII, a retomar o trono da França dos ingleses e seus aliados borgonheses. As vozes de Joana eram tão convincentes que ela acreditava ser uma missão divina e estava determinada a cumpri-la, apesar dos desafios que enfrentaria. Aos 16 anos, ela saiu de casa e partiu em busca do Delfim, que estava em Chinon. Ela usava roupas masculinas para se proteger durante a jornada, um ato que mais tarde seria usado contra ela em seu julgamento. Ao chegar em Chinon, Joana pediu uma audiência com o Delfim. Apesar de sua aparência incomum e afirmações audaciosas, ela foi finalmente recebida por Delfim e seus conselheiros. Surpreendentemente, ela foi capaz de convencer o fim de que suas visões eram verdadeiras e que ela tinha uma missão divina para ajudar a França. Joana recebeu treinamento militar e foi equipada com uma armadura e uma espada. Ela se juntou às forças francesas e liderou o exército na tentativa de levantar o cerco inglês em Orleans, uma cidade estrategicamente importante. Sua presença apoiou os soldados e seu desempenho teve um papel fundamental na vitória em Orleans em maio de 1429. Isso foi um ponto de virada crucial na Guerra dos 100 Anos e marcou o início de uma série de vitórias francesas. Após a vitória em Orleans, Joana d'Arc acompanhou Carlos VII até a Catedral de Reims, onde ele foi coroado rei da França em julho de 1429. Sua coroação foi um ato simbólico importante, já que Reims era tradicionalmente o local de coroação dos reis franceses. Isso reforça ainda mais a legitimidade de Carlos VII como monarca e fortaleceu a crença de muitos de que Joana era uma enviada divina. Joana continuou a liderar as forças francesas em várias campanhas militares bem-sucedidas. No entanto, a sua sorte começou a mudar em maio de 1430, quando foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, durante o cerco a Compiègne. Após sua captura, ela foi entregue aos ingleses e levada a Rouen para ser julgada por heresia. O julgamento de Joana d'Arc em Rouen foi um evento notável e controverso. Ela foi acusada de uma série de crimes, incluindo heresia, travestismo, por usar roupas masculinas, e afirmou ter recebido revelações divinas. O tribunal que a julgou foi controlado pelos ingleses e seus aliados borgonheses, e muitos de seus juízes foram hostis a ela desde o início. Joana se defendeu habilmente durante o julgamento, argumentando que suas visões e missão eram divinas e que ela estava acionada sob a vontade de Deus. Ela também reiterou sua lealdade ao rei Carlos VII, afirmando que seu objetivo era apenas libertar a França do domínio inglês. No entanto, em maio de 1431,
Joana foi condenada por heresia e considerada culpada. Ela foi condenada à morte na fogueira. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi queimada viva na Place du Vieux-Marché em Rouen. Sua execução foi um evento traumático e trágico que comoveu muitas pessoas na época. Mesmo na morte, Joana manteve sua fé e coragem, permanecendo firme em suas crenças até o fim. A morte de Joana d'Arc não encerrou sua história. Pelo contrário, seu legado cresceu ao longo dos séculos. Em 1456, um segundo julgamento, conhecido como julgamento de reabilitação, foi realizado e declarou Joana inocente das acusações de heresia. Este julgamento póstumo restaurou sua confiança e honra. Joana d'Arc foi canonizada como santa pela Igreja Católica em 1920, quase 5 séculos após sua morte. Ela é frequentemente vista como uma heroína nacional na França, uma figura que simboliza a resistência, a fé e o patriotismo. Sua vida e feitos inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema ao longo dos anos. Conclusão: a história de Joana d'Arc é um exemplo incrível de coragem, fé e determinação diante das adversidades. Ela se declarou de uma origem humilde para a liderança dos exércitos e influência do curso da história da França durante um período crítico. Sua crença inabalável em sua missão divina tornou-se uma figura inspirada e continua a ressoar na cultura popular até hoje. A história de Joana d'Arc é uma lembrança poderosa do poder da verdade e da coragem humana. Gostou? Então se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo!